pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso painel Covid-19 e os impactos nas micro e pequenas empresas, com o professor mestre em gestão de negócios Alexandre Barros, professor de planejamento estratégico nos cursos de MBA e nos cursos de negócios da Universidade Católica de Santos e empresário na área de supermercado. Professor Carlos Augusto também tem mestrado na área de gestão de negócios, professor de gestão de pessoas, trabalhou a vida inteira em multinacional na área de gestão de pessoas. E o professor Paulo Saporto, da Universidade Federal de São Paulo, é professor convidado dos MBAs da Universidade Católica de Santos. O professor Paulo Saporto é doutor e pós-doutor em economia. O Elias, sou eu aqui que estou mediando esse painel, eu sou professor de marketing, tenho mestrado em gestão de negócios e atualmente coordeno os cursos de negócios da Universidade Católica de Santos. Os cursos de negócios envolvem administração, ciências contábeis e ciências econômicas. Foi numa conversa informal que nós achamos importante levar esse debate que nós sempre temos, convivemos juntos, estamos sempre trocando informações sobre os rumos da economia, sobre os rumos do país, sobre o ambiente de negócios, e nessas conversas, que agora são sempre por videoconferência, nesse momento de quarentena, nasceu a ideia de refletir sobre o tema desse painel, de forma que, posteriormente, pudéssemos estar divulgando as nossas ideias, as nossas preocupações, as nossas propostas para a comunidade em geral. Então, eu começo aqui, com o professor Alexandre. Alexandre, você é empresário na área de supermercado. Como é que está esse momento de quarentena para as empresas? Boa noite a todos, boa noite, professores, boa noite aos nossos alunos que vão assistir a nossa conversa. Bom, Elias, esse assunto em relação ao nosso setor, de supermercado de varejo, o primeiro momento realmente foi um momento de correria e que as pessoas acho que acreditavam numa condição de desabastecimento, de falta de produtos ou também de uma certa rigidez no isolamento, e que isso poderia também faltar produtos ou aumentar preços, de determinados produtos. Então, isso aconteceu nos primeiros 15, 20 dias do mês de março, e isso acabou, de certa maneira, havendo, sim, em alguns casos, produtos, mas não por não ter o produto, mas pela dificuldade logística de abastecimento, Alguns produtos acabaram faltando devido a um excesso de demanda nesses primeiros 15 dias. Mas passou isso, agora, já no mês de abril, nós já percebemos um abastecimento já normal, os clientes voltando a frequentar de maneira normal e até com uma queda na presença, dos clientes dentro das lojas. E aqueles que, nesse período, ou já possuíam ou investiram, em sistemas de vendas online, e-commerce, ou alguma forma de delivery, esse sistema que antes representava muito pouco no faturamento, por exemplo, do varejo alimentício, de 2% a 3% no máximo de vendas,
isso pulou para 20% a 25% das vendas em um mês, né? Então, houve aí uma espécie de mudança, né, de hábitos de consumo, e as pessoas, por conta desse aspecto do medo, né, de sair da contaminação, começaram a optar por esse novo canal. É um canal que houve um crescimento abrupto, e as lojas que ou não possuíam, ou que tiveram que tiveram que construir esse modelo, tiveram que se adaptar rapidamente, né, para atender essa demanda que, de repente, explodiu, contratando pessoas, colocando servidores mais poderosos, colocando mais aspectos, né, de tecnologia que pudesse dar conta a esse tipo de atendimento, né, nos seus sites. Então, houve uma correria nesse quesito, né? E, é claro, houve também alguns produtos, né, que eu até andei separando alguns casos aqui, de alguns produtos que houve um crescimento fora de comum, né, e que nesse momento começaram a faltar os produtos, mas hoje, nesse exato momento, já nós não temos mais essa dificuldade, os processos de abastecimento estão normalizados, né, não tem nenhum produto faltando, até o famoso álcool gel lá atrás, que ficou faltando, hoje você já encontra normalmente, né, sem nenhuma dificuldade. Então, é isso que tem acontecido. Agora, outros setores, né, que tiveram que fechar as portas, e aí eu acho que esses setores realmente estão com muito mais dificuldade, porque não encontram aí um mecanismo que não são setores de primeira necessidade, né, como o nosso caso, estão com muito mais dificuldade para poder estar enfrentando essa situação aí de quarentena. Então, isso realmente é o que vem acontecendo. Perfeito, Alexandre. Professor Carlos Augusto, depois a gente comenta a fala de cada um. Vamos fazer as apresentações iniciais e depois cada um se sinta à vontade para comentar a contribuição inicial de cada um. Professor Carlos Augusto, o professor Alexandre trouxe com a vivência dele como empresário e de supermercado, que é um setor que está funcionando, porque tem outros setores que não têm autorização para funcionar. Então, ele está aí no olho do furacão. Então, esse depoimento é muito importante aqui no nosso painel. Agora, independente dos negócios, as pessoas estão tendo tempo para pensar na vida, né? Para refletir sobre muitas coisas. Apesar que só reflete, pensa e cresce quem quer, né? Porque, como diz um ditado, o tempo só traz ruga, aprende quem quer, né? Mas, de qualquer forma, as pessoas estão tendo tempo para fazer uma reflexão. Em termos de comportamento, como é que você considera que a gente sai dessa pandemia? Primeiro, eu quero saudar os colegas, né, agradecer a participação nesse painel com vocês, né, e, com certeza, todos aqueles alunos que tiverem a oportunidade de participar conosco no futuro, assistindo essa nossa discussão, né. A minha experiência com pessoas já há muito tempo dentro da grande empresa, e eu quero começar falando sobre a mudança do comportamento do profissional, para depois entrar na mudança do comportamento do consumidor. Já desde o século passado, final do século XX, e nessa transição para o século XXI, as pessoas, elas vêm se tornando cada vez mais
conscientes do que elas são e do que elas querem para elas, né? Principalmente no que diz respeito à sua integridade física, psíquica, moral, intelectual, inclusive espiritual, né? Esse é um estudo que vem sendo feito ao longo da história da gestão de pessoas, e as melhores práticas de gestão de pessoas são aquelas que atendem essas novas mudanças, ou essa transformação do ser humano ou do profissional, das pessoas, nas relações com o trabalho, né? Aí, quando eu penso a transformação que esse profissional vem passando ao longo desse tempo, que hoje valoriza muito mais a sua integridade física, mental e espiritual, como é que essa pessoa, agora pensando num consumidor, como será a sua postura frente ao pós-Covid-19, ou, pelo menos, quando esse processo de isolamento passar a ser flexibilizado, como essas pessoas vão se comportar? Será que elas vão sair por uma compulsão, porque ficaram X tempo sem poder consumir, vão sair para as lojas físicas consumindo? Essa é uma grande dúvida daqueles que lidam com o comércio, as pequenas empresas, principalmente, estão refletindo muito sobre isso, e só tem perguntas, ainda não tem respostas, certo? Algumas respostas ou algumas constatações são claras de você observar. As pessoas sairão mais pobres, né? Com menos recursos, mais endividadas. E aí a questão, será que elas vão estar dispostas a ir para o mercado e, por exemplo, fazer empréstimos junto às entidades às instituições financeiras? Será que elas estarão dispostas a gastar os poucos recursos que têm no consumo, com produtos que não sejam diretamente ligados à sua saúde, à sua sobrevivência? Essa é uma grande questão, né? Algumas pesquisas feitas recentemente, uma delas eu trouxe aqui para poder apresentar para vocês, foi feita agora no mês de março, pelo Sebrae, que justamente olha para a pequena e média empresa. Eles fizeram uma pesquisa no sentido de identificar qual o impacto que essa pandemia ela provocou no comportamento do consumidor. O que vem acontecendo com as pessoas nesse período que nós estamos em processo de isolamento? Primeiro, um crescente interesse por produtos muito voltados para a questão da saúde e do bem-estar. Então, se você pensar, quanto tempo estamos aqui em isolamento? Pelo menos um mês, né? Nesse um mês, o que nós usamos do nosso guarda-roupa estocado aqui? Sapatos, calças, camisas. Se a gente contar, a gente está o dia inteiro de chinelo, de bermuda e uma camiseta, certo? Então, uma visão mais minimalista de você está experimentando, nós estamos experimentando essa forma mais simples de você poder viver, né? Será que isso vai se refletir no nosso comportamento no pós-pandemia? Como será isso, né? As pessoas hoje estão voltando numa prática de armazenamento de alimentos, coisa que já há algum tempo nós não fazíamos mais, né? Será que essa volta a ser uma prática ou não? Um aumento de consumo, de compra nas lojas online, né? Será que isto vai se reverter como diria, numa prática a partir de agora, ou as lojas físicas elas continuarão tendo o seu espaço, né? Então, esses dados vão nos fazendo refletir que as mudanças comportamentais da sociedade, junto com esse impacto hoje da pandemia, certamente o normal não será o mesmo normal do passado.
Então, quando a gente falar vida normal, a vida normal, ela será uma vida diferente, com certeza. Ao mesmo tempo que criou uma série de dificuldades para as pessoas, as empresas que souberam, nesse processo de isolamento, identificar as grandes oportunidades, com o e-commerce, por exemplo, como falou o Alexandre, né? Essas empresas, elas vão sair mais fortes no pós-pandemia, né? Elas vão encontrar novas maneiras de poder servir os seus consumidores, até porque a gente antevê uma época da hiperconveniência, né? Em que o consumidor vai buscar o que é mais conveniente para ele em termos de produto ou de serviço, né? E, além disso, eu acho que também, aí o Elias pode falar um pouquinho mais, a fidelidade vai dar espaço para experimentação. O consumidor, eu acho que ele vai em busca de experimentar outras coisas diferentes, aquilo que traz justamente uma relação com os benefícios para ele melhor e voltada para essa questão da preservação da saúde, para a preservação do bem-estar, né? Então, eu acredito que o normal das relações de mercado, esse normal será diferente. Ao mesmo tempo, nós estamos questionando uma série de paradigmas, né? O paradigma liberal, ele está em xeque hoje, né? O Estado mínimo está em xeque hoje. Que Estado mínimo é esse e como é que nós vamos funcionar? Quais serão as saídas? O que a gente vai encontrar em termos de relacionamento aí para o futuro? O Yuval Harari, aquele historiador, cientista israelense, ele fala que o mundo vai ter que sair dessa grande competitividade para um processo mais cooperativo, né? Se nós não aprendermos a trabalhar todas as nossas relações num processo cooperativo, provavelmente o vírus será o grande vencedor, né? Vou parar um pouquinho por aqui para dar espaço para a gente poder voltar depois a discutir um pouco mais. Obrigado, Carlos Augusto. Professor Paulo Saporto, você vem estudando e pesquisando o desenvolvimento regional. Eu estive numa palestra no passado sua, numa mesa redonda, onde você apresentou vários dados sobre a região da Baixada Santista. E aí vem um questionamento. A gente tem acompanhado, né, alguns problemas estão acontecendo para importar alguns produtos que um ou outro país precisa, porque a produção foi deslocada, né? Com a globalização, a produção foi se deslocando para os lugares onde mais interessavam para quem produzia, e agora, com esse problema, essas redes, né, essa cadeia produtiva está sofrendo alguns gargalos, não é? Então, a pergunta inicial para você é como que as empresas regionais podem se beneficiar, né, dessa questão de uma reestruturação da gestão da cadeia produtiva como um todo. Eu digo, não é só se beneficiar, né, como elas são afetadas, tanto positiva quanto negativamente. Perfeito. Elias e colegas, queria agradecer o convite de participar desse painel e saudar os três colegas, Elias, Alexandre e Carlos Augusto. Bom, para poder responder isso, tem que comentar brevemente dois fenômenos ou dois processos que vêm ocorrendo, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial, que são os processos de globalização e o processo de reestruturação produtiva. Resumindo em poucas palavras, o processo de globalização tem sido a dependência e interligação cada vez maior entre países, empresas e pessoas, né? Então, comparado a 20, 30, 40, 50 anos atrás, os países estão muito mais interligados em fluxos de comércio, em fluxos de investimento e mesmo fluxos de pessoas e imigração, né? Então, nesse sentido, tudo que era produzido localmente
começa a ser importado também de outros países e os países começam a exportar os seus produtos para outros países também. O que nos leva ao segundo processo, que é o processo de reestruturação produtiva. Também, no pós-guerra, a tendência era que as empresas produzissem nos mercados locais e para os mercados locais. No entanto, com o avanço das tecnologias de informática e comunicação e com as mudanças de flexibilização financeira e trabalhista e comercial, agora é possível produzir, por exemplo, o seu produto, importar parte de seus componentes de um país, os outros componentes de outro, o seu produto ser montado num terceiro país e trazer para o seu mercado, né? Então, nesse sentido, o conjunto da globalização, da reestruturação produtiva, fez com que as empresas pudessem se beneficiar de, por exemplo, custos de mão de obra mais baratos em países como China, como Vietnã e Camboja, e produzindo esses componentes, ou mesmo trazendo o produto final desses países para o seu mercado inicial, né? Claro que muitos países se beneficiaram disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, foi bastante beneficente para as empresas e as pessoas poder explorar esse diferencial de custo. Mas o que a crise sanitária do Covid-19 nos trouxe foi justamente isso, essa exposição desse sistema global de produção, dessas que nós chamamos de cadeias globais de produção, nós estamos muito dependentes e super expostas a isso, o que ocorre em outros países, né? Qualquer coisa que ocorre nos outros países, o seu país acaba sendo afetado. Acho que o caso mais recente, mais gritante, que mostra isso, foi a questão dos respiradores que são utilizados nos hospitais e nas UTIs, né, desses hospitais. A China, que tinha um carregamento enorme de respiradores, que o Brasil encomendou para empresas chinesas, de repente, esses respiradores foram, vamos dizer assim, redirecionados para outro país, no caso dos Estados Unidos, né? Isso porque o argumento que utilizaram foi ridículo, de que eles pagaram à vista, enquanto você tinha feito um pedido anterior para ser pago a prazo. Um argumento ridículo, mas que mostra como a cadeia global de produção, nós estamos expostos a esses tipos de problemas também. Então, o que era produzido localmente, hoje é produzido fora. E, nesse sentido, aí eu estou começando a pensar na discussão, na pergunta que você trouxe, né? Como que as empresas nacionais foram impactadas e podem se beneficiar disso. Acho que um primeiro ponto é a questão de que as empresas nacionais podem justamente recorrer agora, não agora, digo, nesse momento do pior da crise ainda, enquanto vários setores estão fechados, economias estão fechadas, mas à medida que foi retornando à normalidade e reabrindo as empresas, e isso também vale para os serviços e varejo também, à medida que forem retomando, primeiro ponto, uma oportunidade aqui é de substituição de importações. Então, as várias empresas locais podem procurar parceiros nacionais. Então, por exemplo, a produção de respiradores, não vejo nenhuma grande dificuldade tecnológica, né, questão que nos faça necessariamente estar dependente da produção de respiradores, só usando os respiradores como exemplo, das empresas chinesas. E a questão de custo, que é frequentemente utilizada como vamos dizer assim, argumento para trazer produtos daquela região da Ásia, esses produtos podem muito bem ser produzidos aqui, e há regiões no país, e não precisa ir longe, né? Mas há regiões no país onde você pode conseguir um diferencial de custo tão favorável quanto, ou mais favorável até, do que a produção dos países asiáticos, né? Me refiro a casos como empresas, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que, para se beneficiar de custos, só como exemplo, né, do setor de têxtil, para se beneficiar de custo mais baixo, terem realocado a sua produção para estados do Nordeste, como o Ceará. Então, e isso também é possível pensar nesse sentido, que há oportunidades nas regiões brasileiras para você fazer ou promover essa espécie de substituição das importações. Veja aqui que eu não estou
sugerindo uma retomada da economia fechada, do isolamento das economias, mas sim uma substituição de importações pensada, né, nesse sentido, né, onde há fornecedores aqui dentro do país que podem me entregar o mesmo produto. Isso vale tanto para o varejo, que está procurando os seus fornecedores, quanto da própria indústria de manufatura, que pode conseguir os vários fornecedores de insumo local. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria trazer também, até estimulado aí pelo o Alexandre colocou, é a questão dos sistemas online, como, principalmente no varejo, algumas empresas ainda estavam atrasadas na adoção desses sistemas online. É importante notar que a adoção dos sistemas online, também na área de indústria de manufatura, justamente essa oportunidade que as empresas estão tendo de adoção desses sistemas online, eles servem para, na outra ponta, na ponta de você oferecer os seus serviços e produtos também, né? E isso aumenta o alcance e aumenta o tamanho do mercado para as empresas nacionais. Então, se antes eu não tinha adotado um sistema online e me restringia a uma região ou uma cidade específica, agora o meu alcance pode ser bem maior, eu posso pegar a região inteira ou o país como um todo, tá certo? Então, isso vai implicar, e depois a gente volta aqui para dar tempo também de todos falarem, a gente volta nesse ponto, isso implica numa nova política de desenvolvimento regional, ao meu ver, que envolva, entre outras coisas, a substituição de importações e a adoção dos sistemas online para aumentar o alcance dos seus produtos, a venda dos seus produtos. Perfeito, Paulo. Eu estava discutindo com os alunos agora, semana passada, nós entramos em marketing internacional e antes de falarmos sobre as estratégias de marketing para ingressar em novos mercados, nós discutimos um pouco a evolução que nos trouxe no momento atual, não é? Então, as embarcações de grande porte que reduziram os custos de transporte, as tecnologias da informação, a desregulamentação dos mercados financeiros, os interesses em buscar novos mercados para colocar o excedente de produção. Enfim, discutimos todos esses aspectos que desaguaram na questão da globalização. E aí eu lembrei de um fato, né, porque hoje a gente tem visto uma discussão de que a globalização faz mal para alguns mercados, para algumas economias fortes, por exemplo, o discurso do presidente americano, né, um discurso mais nacionalista em vez de globalista, quando na década de 80, quando eu fazia faculdade, que iniciava o processo de globalização, quem capitaneava esse processo era exatamente países como os Estados Unidos, entre outros países mais ricos. E aí, nesta aula, além de eu lembrar este paradoxo, que faz o quê? 30 e poucos anos, isso, né? Eu mostrei um livro, né? Ele está até aqui, numa dessas estantes aí, do Joseph Stiglitz, que é Prêmio Nobel de Economia, sobre... O título do livro é Globalização e seus malefícios. É um livro de 2002, portanto, tem quase 20 anos, não é? Então, olha como é que a coisa foi acontecendo, né? Quem defendia hoje ataca, não é? Quem ataca hoje defende, enfim, essa questão que o professor Carlos Augusto falou, da questão do Estado mínimo, que o atual governo brasileiro defende, acabou de apresentar um plano de recuperação da economia que vem com forte investimento estatal, né? Se eu não me engano, na ordem de 30 bilhões aí, né? De investimento em infraestrutura. Então, eu não tenho dúvida que vai crescer a discussão sobre a gestão da cadeia produtiva, e o que tem que estar no foco aí não é só o interesse das transnacionais, na minha opinião, né? O que tem que estar no foco aí é o interesse do país, dos países, o interesse das pessoas, né? A gente não pode olhar
só essa questão como uma questão do interesse empresarial, mas tem que olhar aquilo que é melhor para todo mundo. E eu, a princípio, acho que vamos ter que rever mesmo e vai aparecer oportunidades para pequenos produtores voltarem a ter importância, né, que ficou meio de lado para a questão. O Brasil se desindustrializou nos últimos anos de uma maneira impressionante. Bom, eu tenho uma questão, viu, Elias? Eu queria aproveitar com a fala do Paulo para entrar com uma questão, você me permite? Claro. Depois você me devolve. Eu também quero falar sobre cenários. Depois você me devolve a palavra para que eu termine a construção. Vamos lá. Não, se você quiser terminar, não tem problema. Você termina e depois eu faço a questão. Pode terminar. Pode finalizar, não tem problema. Não, essa questão que eu abri, né, eu fui comentar a questão do Paulo e abri para a questão que você também comentou, do Estado mínimo ou da necessidade de maior investimento público. Então, nesse comentário, eu acabei abrangendo questões que eu tenho certeza que os três vão contribuir muito. Até porque a gente sempre conversa e a gente sabe mais ou menos a linha de pensamento de cada um. Mas antes da gente abrir essa discussão para esse lado, quero fazer alguns comentários aqui na questão do comportamento do consumidor e do posicionamento das marcas, que são questões relativas, não o Elias mediador que está aqui, mas o Elias que é professor de marketing, não é? Então, em relação ao comportamento do consumidor, me parece, até porque a gente está acompanhando as publicações, então o que eu estou falando já é uma visão que tem respaldo, não é? Então, uma coisa interessante, Carlos, vai ao contrário do que você colocou, é que as pessoas estão inseguras, e olha que coisa interessante, quando elas estão inseguras, elas buscam marcas mais tradicionais, em vez de buscar marcas mais modernas e inovadoras. Então, já tem pesquisa mostrando isso. O site lá do Meio Mensagem, que é um site especializado nessa questão, já traz essa informação, né? Que olha como é que as pessoas compensam, né? Porque todos nós sabemos, né? A gente se frustra e vai buscar compensação para se sentir melhor em relação àquela frustração. As pessoas estão inseguras, elas começam a ter um comportamento onde elas vão buscar segurança. E tem marcas mais tradicionais, testadas e aprovadas, que dão essa segurança. Crescimento do mercado de seguro. Muita gente foi ver seguro de vida, foi ver, entre outras questões. Faça você mesmo. Tem muita gente aprendendo a fazer coisa que antes comprava e está fazendo em casa. Por exemplo, cortar o cabelo, fazer a unha. Tenho 2 conhecidos, passaram máquina no cabelo, não é? E isso vai trazer um impacto depois. Porque à medida que as pessoas aprendem a fazer, talvez elas descubram que não precisam mais gastar naquilo. Enfim, isso a gente vai ver depois. Na questão de pagamento, Alexandre, está tendo uma tendência naquela tecnologia de contactless, que são os QR Codes e outros mecanismos para fazer pagamento, que as pessoas estão com medo de pegar dinheiro ou cartão, porque o cartão você dá para o cara do caixa, o cara pega o cartão, põe na máquina, devolve, o dinheiro vai e volta. E essas tecnologias, por exemplo, QR Code, não existe o contato entre quem está pagando e o outro. Compras online, eu não tenho dúvidas. Já tem uma previsão de crescimento independente da pandemia e agora nem se fala. Arranjos de trabalhos mais flexíveis. Aí eu não estou falando de comportamento de consumo,
mas eu estou falando que as empresas vão se rearranjar. Eu vi um podcast hoje, num canal lá que fala de negócios, e o podcast era sobre a campanha Não Demita. E um dos cabeças dessa campanha estava falando de como ele começou o podcast falando da campanha Não Demita, está tendo apoio de muitas boas empresas, e depois ele partiu para o impacto disso no ensino, porque ele é um executivo de instituição de ensino, e o impacto disso no trabalho. Aí ele fala assim, a gente vai descobrir que, em vez de ter aquele horário para entrar, horário para sair, aquela estrutura fixa, e ficar controlando muito, talvez os trabalhos sejam mais flexíveis. Vai ter uma reorganização nisso também. A segurança vence a privacidade, ou seja, as pessoas não gostavam muito, tinham preocupação com privacidade na compra eletrônica, mas hoje, por segurança, está vencendo a questão da privacidade. E aí, sobre comportamento de consumo, uma outra questão que eu acho que vai ficar é as lojas de rua versus as lojas de shopping, em função da aglomeração. Né? As lojas de rua, que foram perdendo espaço pela conveniência para os shopping centers, né? Você no shopping tem estacionamento, banco 24 horas, tem supermercado junto, cinema, enfim. A gente sabe toda a conveniência e facilidade que os shopping centers trazem, mas hoje, como eles aglomeram muita gente, tem aí um espaço para as lojas de rua voltarem a crescer. Eu acho que alguns consumidores vão passar a dar preferência para a loja de rua. Tanto é que, se a minha memória não falha, vai ser um dos primeiros segmentos a voltarem a funcionar as lojas de rua e não as lojas de shopping. Essa é a primeira parte que eu queria falar, comportamento do consumidor. Sobre posicionamento de marca, eu queria falar como a questão da responsabilidade social, que é posicionamento da marca em termos conceituais, é o espaço que a marca ocupa na mente do consumidor. Ou seja, como é que ela fica registrada em termos de atributos, sensações e emoções na cabeça das pessoas quando elas têm contato com aquela marca, ou visualmente, ou etc. E a construção dela, ligada à responsabilidade social, que sempre teve importância, ela cresceu muito agora. Tanto é que a gente tem visto, acompanhado empresas que estão ajudando na produção do álcool gel, produzindo na importação e distribuição de máscaras, fazendo campanhas de conscientização para ficar em casa, a campanha do Não Demita, né? A campanha do Não Demita que eu acompanhei esse podcast hoje. Enfim, tem uma oportunidade aí também para as marcas reforçarem os seus compromissos com a comunidade. E as pessoas às vezes me perguntam, mas não é oportunismo? Eu falo, se você faz com consciência do que está fazendo e a intenção é contribuir, não é oportunismo. Né? Você o faz porque tem noção do impacto positivo que aquilo traz para a sociedade, para a comunidade como um todo. E hoje muitos empresários têm essa visão e isso está sendo feito agora. Claro, sempre vai ter alguém que transforma, que se aproveita dessa situação para demonstrar uma coisa que não é. Mas isso a gente tem sempre, tá bom? Então, a minha fala era só sobre algumas mudanças na questão do consumo e a questão da construção da marca. Posso fazer a minha perguntinha agora para o professor Paulo? Opa! Por favor. Paulo, uma questão que eu tenho discutido muito, que, lógico, que envolve as pessoas, envolve as empresas, mas envolve principalmente as pessoas, eu acredito que o grande ponto dentro da discussão não é a globalização, mas é como a supereficiência acabou tomando conta desse processo global. Né? Então, pelo fato de você
conseguir fazer mais com menos e cada vez ter um resultado melhor, os processos foram se localizando, ou foram, de alguma forma, migrando para determinados lugares e nas mãos de determinados grupos, né? Então, hoje, quando a gente fala da dependência da China, tem a ver com essa supereficiência da China, que lá consegue resolver uma série de coisas. Mas isso acontece localmente, inclusive, com relação do agronegócio, em que você tem, por exemplo, determinado tipo de produção nas mãos de um único produtor, numa única região. Se der um problema lá naquela região, se tiver algum problema com aquele produtor, o mundo inteiro é impactado, né? Então, essa é uma questão que eu queria que você abordasse. Se há possibilidade, que o mundo já tem discutido, a academia já discute a história da supereficiência. Você acha que há possibilidade de se rever, dentro desse processo altamente competitivo, rever a questão da supereficiência? E antes de terminar, fica aí um gancho depois para o Elias. Será que o que vai conduzir os passos do consumo daqui para frente é que o consumidor vai agir mais com a razão do que com a emoção? Paulo. Bom, vamos lá. Boa, Carlos, perfeito. Bom, grande comentário, interessante o seu comentário. A questão da supereficiência vai continuar. Algumas pessoas têm colocado essa questão da crise sanitária, do aparecimento desse vírus, como uma oportunidade da gente mudar o paradigma global de produção, e até porque o planeta realmente tem sido, o uso dos recursos naturais tem sido apertado ou utilizado ao extremo, e isso, enfim, eu não sei se eu tenho uma visão tão otimista assim, de que as pessoas, no frigir dos ovos, quando tudo voltar, elas vão pensar, talvez, de uma maneira necessariamente modos de produção no qual os recursos naturais do planeta vão ser utilizados de uma maneira melhor. Eu espero que sim, mas não sei se tenho essa convicção de que isso necessariamente vai acontecer. Por conta disso, por causa da hipercompetição, né? As empresas vão continuar competindo nos mercados globais, são oligopolizados, ou seja, poucas empresas produzindo e fornecendo. E aí, nesse sentido, é complicado, ou seja, uma vez que volte ao ritmo anterior, ainda que haja todas essas mudanças que vocês estão citando, ainda vai haver a busca, ao meu ver, pelo menos, infelizmente, a busca da supereficiência. Então, nesse sentido, é claro que o apelo para se produzir na China e nos países asiáticos ainda vai existir. O que eu estava propondo, na verdade, é uma utilização de política de desenvolvimento regional, no âmbito local, no âmbito regional dos estados, no âmbito nacional. O dia que o nosso governo federal conseguir recuperar um prumo político e propor políticas regionais, conseguir propor políticas regionais, é isso, de que haja política nesses 3 níveis que possam fazer com que, enfim, empresas brasileiras agora, usando com esses benefícios dessa política, conseguir produzir localmente coisas que, por conta da supereficiência, estavam sendo produzidas nos países asiáticos e na rede global desses países, né? Eu ainda sou otimista de que vamos conseguir, enfim, fazer com que essa nova política de desenvolvimento regional possa ser implementada, mas cabe aos nossos governantes tentar fazer isso, né? Colocar para as empresas. Antes dessa pandemia, aqui na Baixada, nós estávamos com o projeto Inova Baixada Santista, no qual o Santos é uma grande protagonista, justamente avaliando as condições de desenvolvimento regional das cidades, das nossas 9 cidades da região da Baixada, e propondo, a ideia era justamente isso, fazer um diagnóstico e propor políticas públicas para o desenvolvimento regional. E ainda reconhecendo que nós temos setores importantes aqui, como os serviços portuários, a siderurgia, a petroquímica, o turismo e o setor imobiliário, mas que esses setores,
né, em graus diferentes, estão sofrendo dificuldades, agora com essa crise sanitária eles estão sofrendo mais ainda. Então, o objetivo é ter com que uma política de desenvolvimento regional ajude nesses setores e proponha novos setores de desenvolvimento, como também um que nós estamos propondo dentro do Inova, é a economia criativa, setores como de consumo, cultura, mídia e tecnologia, tais como gastronomia, editoração, software e hardware, e publicação, publicidade e propaganda. Então, a economia criativa, que são setores baseados nos setores, na inovação, né? A ideia era propor com que a gente possa desenvolver esses setores. E eu, agora, então, refletindo depois dessa discussão, nossa, eu propunha uma outra adicional à política, que seria a ideia de desenvolver as empresas locais, tanto no varejo quanto na manufatura, essa substituição de importação. Então, aquele paradigma liberal que o Carlos mencionou agora há pouco, ele tem que ser questionado, novamente, não questionado totalmente, porque isso é impossível voltar atrás, voltar no tempo, mas, assim, qualificando, com participação de política, de modo que a gente possa diminuir essa dependência que existe, sim, dessa rede global, a rede global de produção. Perfeito. O Alexandre, antes de te responder, Carlos, o Alexandre tinha sinalizado para falar, depois eu respondo o que você me perguntou. Tá bom. Eu queria contribuir um pouco com essa nossa conversa sobre essa nossa situação. Eu acho que usando alguma técnica que a gente costuma fazer na construção de cenários sobre o que a gente percebe que vem acontecendo, né? Esses cenários hoje, eles estão muito vinculados a essa questão de resolução do problema do vírus, né? Então, e isso interfere diretamente no pequeno comércio, no varejo e também, claro, em toda a questão produtiva. Se a gente tiver um cenário otimista em que a gente coloque uma vacina ou um possível tratamento, né, de maneira rápida, cenário de 6 meses a 1 ano para isso, a questão dos padrões anteriores de vida que nós tínhamos praticamente vão retornar, porque a gente tem aí uma solução de curto prazo nisso, né? Então, questões como estavam os anteriores, praticamente não teremos grande diferença do que já tínhamos. Talvez um pouco mais de preocupação com a aglomeração, indo como o Elias comentou, mas isso por conta de um tempo rápido de solução para esse problema. Agora, num cenário provável, né, e aí a gente, claro, também voltaria à possibilidade de crescimento econômico, né, sairia dessa situação de recessão que vai acontecer, de pobreza imediata, e voltaríamos aí para o crescimento, uma forma aí de ver, né, caiu e agora cresce. Agora, a minha preocupação maior, né, que é um cenário provável e também num pessimista, que eu venho observando aí pelos cientistas, é que essa questão da cura e o tratamento para o vírus demore mais tempo, né? Então, num cenário provável que demore 2 anos, a condição de desenvolvimento, né, e de crescimento, ele pode ter um crescimento igual a um W, né? Então, a gente observa os governos agora querendo liberar, mas abrir o comércio, algumas sofrendo pressões no comércio de rua, para abertura, sem ter, às vezes, nenhuma condição, apenas de um controle mais efetivo, e aí, se houver novamente um crescimento, né, da proliferação do vírus, das mortes, vai fechar novamente, e aí voltamos a ter uma situação de recessão, né, de baixas vendas, de preocupação com isso, e aí, mais na frente, abre novamente, porque nós não teremos aí um tratamento, nenhuma cura, ou
talvez também nem leitos suficientes, né, de UTI para dar conta dessa situação. Então, esse é um cenário provável, né, porque nós não temos essa situação resolvida. E o cenário pessimista é que nos próximos 5 anos, nós, para mais, não teremos ainda a cura nem o tratamento, e essa abertura e fechamento acontecerá de maneira gradual, mas irá acontecer, gerando rodízios, você abre parcialmente a universidade durante alguns dias, ou vai meninas num dia, meninos no outro, sabe, uma coisa bem complicada, e também, claro, modificações na forma da gente consumir, vai ficar muito mais voltada para evitar aglomeração, né, o consumo pela internet vai se consolidar definitivamente. Então, eu acho que toda a discussão que tem que ser feita em relação ao comércio e também ao desenvolvimento local passa por essa situação da ciência, né, do desenvolvimento de um tratamento ou de uma vacina para esse vírus. No curto prazo, ainda para complementar, né, nós temos agora, infelizmente, de maneira desnecessária, problemas de questões políticas, né, que isso interfere também na perspectiva de investimento, que você já tem um problema da economia por conta da pandemia, e você gera mais incertezas com relação ao governo, que já não vinha bem, né, do ponto de vista até de crescimento econômico e de políticas, e agora, com essas incertezas ainda maiores, você tem, no curto prazo, uma ameaça ainda muito mais próxima, né? Está tocando aqui o telefone. Alexandre, enquanto o celular toca, você está juntando coisas, né, e que caracterizam justamente a época que nós vivemos. Hoje nós vivemos um período em que a sociedade ela desconfia de praticamente tudo. Ela desconfia hoje da ciência, ela não acredita nas instituições, ela não desconfia das lideranças, né? É um momento em que se caminha de maneira muito frágil, as pessoas não conseguem encontrar um ponto seguro, né? Uma discussão entre ciência e o que não é ciência, disputas políticas e etc., né? Quando o Trump vem e diz o seguinte: não temos amigos, nós temos interesses. Né? Então, há uma desconfiança geral em todas as instituições que nós temos hoje na sociedade. Em termos de comunicação, exploraram muito bem a desesperança, porque é a desesperança que leva as pessoas, então, a procurarem salvadores da pátria. Tem um livro que eu gostaria muito de indicar, que é o Novo Iluminismo, do Steven Pinker, né? Dá até aqui, ó, esse livro aqui, não sei se dá para ver, o Novo Iluminismo. Uhum. Esse trabalho desse brilhante professor lá da Universidade de Harvard, ele vai mostrar, tem perto de 700 gráficos, esse livro, como o mundo mudou pós-Segunda Guerra Mundial para frente, com os mecanismos multilaterais, né? Enfim, com essa construção que foi feita. E aí ele vai mostrar em todos esses gráficos que vão desmentir que o mundo está pior. Né? Só que nós entramos nessa loucura de querer desconstruir aquilo que estava deixando o mundo melhor. Não é que esteja bom, mas estava melhor. Né? E o risco que a gente corre é esse, Carlos. Ninguém mais acredita em nada, mesmo que você faça com evidências sérias, não é?
não se trata de achar que a história não precisa ser revista. A história, naturalmente, ela é revisionista, só que ela só pode ser revista com evidências sérias, ponto. Né? Você vai lá, traz evidências sérias e revê o que estava dito antes. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão negando as coisas, sem evidência nenhuma, não é? Eu penso, eu acho. Mas eu não quero entrar nesse caminho. Eu quero responder a tua pergunta, Carlos Augusto. Qual foi, por favor? Eu fiz para você porque isso é uma questão que afeta bastante o marketing. Eu li naquela revista Próxima, que é uma revista de marketing que trabalha marketing digital, comunicação, que o comportamento do consumidor ele vai migrar da emoção para a razão. Né? Então, o consumidor, ele vai consumir muito mais pela razão do que pelas emoções. E isso impacta diretamente o marketing. Né? Como você chega nas pessoas, como você desenvolve necessidade de produtos e serviços, né? É isso. Olha, Carlos, eu não acho. Porque o consumo ele tem diferentes facetas, não é? Quando você consome, você vai comprar, por exemplo, arroz, feijão, pneu de carro, produtos, você usa muito a razão, você pesquisa o preço, você vai atrás daquele pneu que é melhor, daquele feijão, conversa com o amigo, olha ali a oportunidade, etc. e tal. Agora, tem compras que são feitas onde a necessidade que coloca a pessoa no estágio da compra não é racional, ela é por compensação. Por exemplo, eu discuto com os alunos, às vezes colocam assim, um exemplo que eu gosto muito, quando alguém fala assim, olha, aquela moça comprou uma calça da marca X e pagou R$2.000, não tinha necessidade. Está errado esse conceito. Tinha necessidade, sim. Porque depende da classificação da necessidade que você está observando. Se você for olhar a calça como um produto, roupa, que protege o corpo, você está olhando a satisfação da necessidade fisiológica. E aí pagar R$2.000 numa calça, é claro que você não está fazendo isso por uma necessidade fisiológica. Então, você compraria uma calça com outro valor mais baixo. Agora, quando você está comprando uma calça de R$2.000, porque a marca daquela calça te dá status, você está fazendo por uma questão emocional. Porque o status é só olhar a pirâmide de Maslow, a necessidade social. Né? A necessidade de status está ligada à necessidade social. Né? Então, a necessidade, ela existe. É que a necessidade social pode ser menos importante que a fisiológica, porque a fisiológica está ligada ao corpo, e se você não consumir, você pode até morrer, né? Com água, comida, papel higiênico, a própria roupa, a moradia. Mas existem outras compras que estão ligadas às questões sociais e psicológicas. E essas questões psicológicas e sociais, elas não vão desaparecer. Né? Aliás, essa afirmação ela é contraditória com a própria falta de razão que nós estamos discutindo hoje de como as pessoas veem o mundo. Então, a gente, na verdade, está vendo cada vez mais ausência de razão e mais emoção. Então, eu não acho que no consumo vai ser diferente. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, a pessoa pode pensar um pouco mais se ela vai comprar 5 coisas ou se ela vai economizar um pouquinho e comprar só 3. Isso pode acontecer. E aí é o exercício da razão. Mas a motivação que fala para a pessoa, preciso comprar uma calça de marca porque eu tenho uma festa hoje, já não é uma compra baseada em razão, já é uma compra baseada numa questão de status que tem a ver com o social e como é que a pessoa se percebe. Então, sem contar que muitos dos nossos impulsos são inconscientes. E muitos desses impulsos inconscientes
são compensados por meio do consumo. E aí me perguntam assim, então o marketing manipula a pessoa? Às vezes me perguntam isso em sala de aula. Eu falo, então, quem não fez o que Sócrates falou, que é conhece-te a ti mesmo, fica refém dessa manipulação. Né? O que o marketing faz é só contar uma história. Se você não se conhece bem ou não conhece bem como é que você funciona, né? Aí você cai na história. Mas eu não tenho dúvida. As empresas sabem disso, que as pessoas compensam muitas das suas frustrações no consumo, não é? E eu acho que isso vai continuar acontecendo, porque as frustrações não estão diminuindo e porque as pessoas não estão buscando se conhecer melhor. Infelizmente, minha opinião é essa. É que eu acredito que, pensando aqui nos jovens que possam depois nos assistir nessa discussão, eu fico pensando como o jovem enxerga essa situação, esse momento de cerceamento da sua liberdade, de ter que ficar confinado, e quando ele retorna para a vida, entre aspas, normal, se ele teve oportunidade de refletir a vida anterior, como ele era, e se isso gera uma mudança no que ele vai viver agora. Por que eu falo isso? Pensando lá um pouquinho no Thomas Kuhn, quando ele fala na teoria das revoluções científicas, ele fala das mudanças de paradigmas, eu tento arriscar que esse é um momento de mudança de paradigma, e que nós estamos olhando para trás, achando que isso não dá mais certo, mas ainda não conseguimos assumir o comportamento que vem para frente, que é o que poderá trazer, sei lá, a solução, ou pelo menos a solução para os problemas que a gente vive hoje. Então, esse é um momento que está todo mundo meio querendo entender. Em determinados momentos, você aceita o novo, em outros, você recua um pouquinho, né? Então, eu fico pensando, né? Como é que o jovem, esse jovem que a gente lida, com que nós trabalhamos no dia a dia, como eles sairão, né, depois desse período que a gente não sabe exatamente qual é o período? Alguns falam em 3 meses, 6 meses, e até mais tempo de, como falou o Alexandre, num processo de crescimento em W, né, que hora sobe, hora desce, hora sobe, hora desce. Então, como vai ser isso? E aí, como as pessoas vão se comportar? Será que todos voltaremos a ir ao cinema novamente? Né? Será que quando é que os pais vão se sentir seguros de enviar seus filhos para a escola? Carlos. Essas questões todas são as questões que eu hoje me pergunto. E eu queria também contribuir com isso, Elias, porque, como eu falei sobre esse aspecto desses cenários, eu queria que vocês ajudassem nessa visão, né? Nessa visão atual, de curto prazo, que talvez seja a visão mais otimista de uma solução para o problema, essa provável e uma pessimista, né? Ou seja, em que tudo está vinculado à cura ou tratamento do vírus, né? Porque isso que vai fazer com que as modificações do nosso comportamento ambiental, nosso comportamento de compra, dos nossos relacionamentos, voltem ou não, ou temos que nos adaptar a essas novas condições, né, que estão surgindo aí. Olha, Carlos, você colocou, será que as pessoas vão voltar a ir ao cinema? Será que os pais vão se sentir seguros de levar seus filhos à escola? Amarrando isso, claro que existe o medo, existe né? Será que eu vou assistir um filme lá com muita gente ou é melhor assistir em casa por um canal pago ou qualquer coisa parecida? De qualquer forma, qualquer que seja a mudança, na hora de comprar, o aspecto emocional vai aparecer.
Em relação ao que o Alexandre está falando, eu acho que o Paulo falou alguma coisa em relação a isso rapidamente. Ele falou que não era tão otimista de achar que as pessoas iam aprender tão rápido. Eu acho que ele falou alguma coisa em relação a isso. Mas eu penso que a hora que a grande maioria já tiver tido coronavírus e a coisa já tiver mais ou menos controlada, e aí eu não sei se isso é 6 meses, ou 10 meses, ou 12 meses, eu acho que aí é muito fácil das pessoas esquecerem o que aconteceu e retomar a vida normal. É só a gente observar, fazer uma relação do aquecimento global, que essa discussão do vírus ela está amarrada com outras questões. Está amarrada com a destruição do meio ambiente e tantas outras que são desprezadas aí. Sanitárias e saúde, etc. Se você mostra a calota polar derretendo, você filmou a calota polar derretendo, e tem gente que acha que não tem aquecimento global, que não precisa mudar de comportamento, quando as pessoas já tiverem contraído o vírus, já tiverem imunes e a vida voltar ao normal até aparecer o próximo. Normal até aparecer o próximo. Tem gente que acha que a Terra é plana. Porque o grau de loucura é tão grande que outro dia pegaram aí alguém que falou assim, olha, temos que... O Obama fez um discurso quando ainda era presidente, dizendo que uma nova pandemia era evidente. O Obama fez esse discurso, eu tenho esse discurso. Né? E tem outras lideranças que têm visão, que estavam querendo preparar os estados, as nações para esse tipo de coisa. Agora, a grande maioria não acredita nisso, pelo contrário, a grande maioria é uma teoria de conspiração. Então, se você não acredita no aquecimento global, se você fica atribuindo uma pandemia que era esperada pelas pessoas que têm um mínimo de visão, como é que você espera um comportamento mais racional em relação a outras coisas? Eu não sou tão otimista em relação a essa mudança de comportamento da forma como está se falando. Agora, a gente muda de comportamento quando a gente está com medo, a gente muda de comportamento quando a gente está por baixo, a gente muda de comportamento. Mas depois, quando a situação volta ao normal, pouco desse aprendizado fica estabelecido. Né? Pelo que eu li no último ensaio do Harari, em que ele fala sobre a Covid-19 e a falta de lideranças mundiais para enfrentar esse problema, ele diz o seguinte, que a solução não é para o Covid, ou para a Covid-19. A solução é para, a partir de agora, como nós vamos conseguir viver e conviver a partir de outras ondas que virão. Né? E, segundo o Harari, isso só é possível se nós conseguíssemos criar uma cooperação global, um processo global cooperativo. Né? Não vamos conseguir resolver nenhum problema do tipo que nós vivemos hoje, sanitário, se a África continuar como está, nas condições que se apresenta de miserabilidade. Então, enquanto o mundo não cuidar da África, nós estaremos recebendo, o mundo vai receber nas suas casas essas pestes, essas endemias, epidemias e etc. Não é? Então, há necessidade de uma mudança global na forma da gestão Não existe solução local para problema global. Não tem. Então, se nós não conseguirmos gerar isso, certamente os vírus, no caso agora, o coronavírus vai nos vencer e outros nos vencerão. Né? Agora, eu não sou pessimista no sentido de dizer que
nada será como antes, não é bem assim. Eu acho que tivemos outras pestes no passado, o mundo conseguiu viver e morreu muita gente, e ele consegue se reinventar. Porém, a humanidade, ela está, de alguma forma, ameaçada, não por esse vírus, mas também por ele e o que virá a partir daí. Né? É uma questão mais ampla e é global, ela não tem soluções só locais. É lógico que localmente, Paulo, por exemplo, se a gente pensa aqui na região metropolitana da Baixada Santista, temos soluções locais para poder resolver as nossas dificuldades. Mas essas dificuldades continuarão enquanto essa situação da supereficiência global e etc. permanecer, todos seremos impactados. Né? Essa é a questão. Enquanto a lógica, claro que o indivíduo tem que ter a sua liberdade, nossa, nós somos defensores disso o tempo inteiro, mas enquanto prevalecer só a lógica individual, enquanto tem problemas que têm que ser resolvidos coletivamente, nós vamos perpetuar essa questão. A cadeia global de abastecimento está do jeito que está hoje, na busca do quê? Da maximização de lucro por meio da minimização do custo. Não é? Queria fazer um comentário também, trazer umas questões da história também, história recente, lembrando da última pandemia da gripe espanhola, em 1918. Naquele período, naquele ponto, nós também vínhamos antes da Primeira Guerra Mundial, nós vínhamos de uma outra globalização, era uma outra onda de globalização pré-Primeira Guerra Mundial, que foi um pouco interrompida por o processo da Primeira Guerra Mundial, mas também pela pandemia. A pandemia, muita gente morreu, foi justamente em 1918, no final da guerra, e atrapalhou bastante as nações que estavam combatendo, etc. E naquele estágio, obviamente, de globalização foi muito diferente do de hoje, certo? Mas a procura pela eficiência, ou maximização da eficiência, já existia, né, Carlos? Era um mundo de alguns oligopólios que se formavam nos Estados Unidos, na Europa, e esse processo também teve uma interrupção. Tá, tudo bem, foi um ponto diferente, um momento histórico diferente, mas o que a gente pode trazer de lição aqui para o presente, para agora, né? Algumas questões. Aí, pensando no que o Alexandre falou sobre cenários, a gente cabe colocar pelo menos uns 2 cenários aí, um otimista e um pessimista, né? Um otimista no qual a gente consegue, pelo menos, ter um rearranjo, ainda que esse processo seja em forma de W, ou seja aos poucos, com subidas e descidas, e depois a gente consegue retomar, mas de uma maneira otimista, nós conseguiríamos retornar a uma situação anterior, né? Mas aí cabe uma questão que o Elias colocou, que é o papel da liderança. Né? O papel da liderança, ele é fundamental em todos os processos, tanto dentro da gestão da empresa, né, Carlos? Microempresa ou mesmo uma multinacional, mas também nas relações internacionais entre os países. Eu queria trazer, então, de novo essa questão de 1918, sucedeu um período da década de 1920, um período de bastante otimismo, né? Onde as pessoas se divertiram, enfim, aproveitaram num novo momento de fim de guerra e início aí de uma retomada da vida, e a gripe espanhola contida. Então, foi um período bom, mas logo depois veio a crise de 29, e apesar de alguns bons líderes, como FDR, né, o Franklin Delano Roosevelt nos Estados Unidos, outros péssimos líderes no ambiente global não conseguiram segurar o quê? A questão do revanchismo da Alemanha e de outros países pagando reparações de guerra. E aí políticos ruins, lideranças ruins, no caso Chamberlain, no Reino Unido, por exemplo, não conseguiu segurar a ameaça da Alemanha quando estava ainda no início, quando ainda era possível, né? Então, você vê, de novo, a liderança é um papel fundamental, né? E a gente percebe isso, que no âmbito internacional, fora alguns líderes
da Alemanha, por exemplo, talvez da França, nós estamos tendo uma certa carência de uns bons líderes no âmbito global, nos países principais, na arena internacional, né? Então, eu não queria ser pessimista, mas o segundo cenário seria esse, onde as lideranças vão cada vez mais deteriorando e a gente não consegue, enfim, encaminhar uma resolução interessante para o mundo, dadas essas lideranças ruins, né? E aí também, mas um outro ponto é que o Carlos colocou, e o Elias também, do ambiente, né? Na período da história, lá atrás, onde a questão ambiental não era tão proeminente quanto é hoje, né? Então, a gente não estava, assim, com utilização dos recursos ambientais tão desenvolvida, porém, outras questões que ainda aparecem, como a África, que o Carlos mencionou aí, já era uma questão importante, né? A questão do colonialismo e de como que a África sempre relegada a segundo plano. Então, se a gente conseguir colocar em pelo menos 2 cenários, né, um otimista e um pessimista, no otimista, a gente, seja com recuperação em W ou não, nós conseguiríamos, enfim, através de alguma melhoria nas lideranças, conseguir rediscutir, ainda que em busca da supereficiência, que provavelmente deve voltar, pelo menos o globo, né, conseguiria retomar. Mas a gente não pode deixar de negar que existe um cenário negativo, no qual essas lideranças ruins continuariam a, enfim, predominar e fazer um processo nocivo, no qual a gente pode entrar numa espiral negativa, no qual a pandemia aí pode ter sido o grande desencadeador aí, né? E aí, para terminar, no âmbito local, sempre foi assim, né? A questão do global versus o local. As limitações que o local tem ante as forças do global. Mas, mesmo assim, novamente, eu evoco de novo o papel da liderança. Lideranças na Baixada Santista, e aí que, de novo, eu toco no questão do projeto Inova Baixada Santista, essas lideranças têm a obrigação de trazer pro local a melhor possibilidade de desenvolvimento, dado a restrição que o nacional ou global coloca para a gente, né? A gente tem então, é isso, a gente tem que colocar um projeto como Inova, no qual a gente propõe setores para desenvolver a região, recuperação dos setores atuais, e essa nova proposta que eu trago, que é a ideia de fazer, sim, uma proposta de substituição de importações, ou seja, as empresas locais vão procurar fornecedores nacionais até certo ponto que possam ajudá-las e usar os sistemas de automatização para se colocar de uma maneira mais eficiente. Então, você coloca um ponto importantíssimo, Paulo, que é o processo colaborativo, aqui dentro da região metropolitana. A mesma coisa que a gente entende para o globo, são as lideranças num processo colaborativo, isso se reproduz na localidade. Lideranças fortes, mas que atuam colaborativamente no sentido de resultar benefícios para a população que individualmente ou de forma competitiva eles não conseguiriam. Não é? Então, entra aí essa saída colaborativa de uma liderança capaz de fazer resultar essas mudanças. Maravilha, pessoal. A gente já está batendo aí quase 1h30 do painel, até um pouco a mais do que a gente tinha previsto. Então, eu vou abrir para as considerações finais, antes de eu agradecer a presença de vocês e fechar. Então, por favor, vamos fazer por ordem alfabética, Alexandre, Carlos e Paulo, apesar que o Paulo é nosso convidado, não é? Tudo bem. Mas, por favor, Alexandre. Bom, eu vou me despedir aqui dos colegas, mais uma vez, agradecendo pelo convite e me despedindo, eu como um otimista, né? Acredito, sim, que essa situação será uma situação que nós iremos aprender muito com ela, e acredito muito na possibilidade de sairmos melhor do que nós entramos, né? E que, a partir disso,
apesar das dificuldades, encontraremos, sim, né, respostas, melhoraremos enquanto pessoas, seremos mais solidários, entenderemos todas essas dificuldades e veremos que nós precisamos um do outro, né? Hoje estamos isolados por uma situação, mas que a gente vê nesse isolamento a necessidade de ter de volta o nosso convívio, os nossos abraços, amigos, relacionamentos, de um modo geral, porque isso não pode ser esquecido, né? E a partir dali, acho que a gente cresce e seremos melhores como indivíduos, sim. Então, eu tenho essa minha fala otimista para a gente encerrar, e agradeço mais uma vez pelo convite e de estar com vocês aqui nesse sábado à noite, convivendo com vocês três aí. Muito obrigado. Quero agradecer também aí o convite, viu, Elias, para a gente poder conversar. Eu acredito muito no diálogo, eu acho que as soluções, elas têm saída sempre no diálogo. Não acredito, nunca acreditei em soluções impostas, que alguém decide ou definiu que a saída tem que ser daquele jeito. Então, é através da troca, e aqui, com vocês, a gente consegue trocar coisas muito boas, somos professores e alunos uns dos outros, né? E como uma mensagem para quem possa depois assistir esse nosso papo, esse nosso painel, eu acho que, vou citar aqui o Dalai Lama, que traz como solução para os problemas da humanidade a compaixão. Se nós não aprendermos a nos compadecer do outro, se nós não enxergarmos o outro como sendo importante para nós mesmos, eu só existo porque o outro existe, sozinho eu não sou nada, somos seres gregários que precisamos aprender a viver juntos em sociedade. Então, um pouco mais de compaixão, vamos desenvolver essa competência que é possível de ser aprendida e, normalmente, em períodos de dificuldade, de dor, a facilidade da gente aprender a lidar com a compaixão é maior. Esse é um momento, é uma grande oportunidade para que a gente possa desenvolver um pouco mais dessa competência. Muito obrigado pela participação, junto com você, Paulo, Alexandre e Elias. Muito bem. Elias, Alexandre e Carlos Augusto, foi ótima essa oportunidade de debater com vocês esses temas que foram colocados aqui nesse painel. Queria agradecer mais uma vez o convite para participar dele. E, enfim, eu acho que na minha última fala eu já coloquei vários pontos do que poderia ser a conclusão dessa minha fala aqui, né? Um resumo, uma síntese desses pontos que eu acredito ser importante, mas acho que eu poderia adicionar que realmente está sendo difícil esse período de confinamento, né, dentro de casa. Até as pessoas que são mais caseiras, como eu me coloco como um deles, que gosta de ficar em casa, depois de 30 dias, né, a gente já começa a ficar mais cansado, já usando algumas oportunidades até para dar uma respirada, né, ou uma olhada no sol, embora não seja o ideal é ficar dentro de casa, né, mas sair de máscara para levar o cachorro para dar uma volta já é um alento, vamos dizer assim, né? E o que mostra que, né, quão inusitada é essa situação, né? Qual de nós aqui, na última vez que nos encontramos na Unisantos, qual de nós aqui imaginaria que, né, estaríamos na próxima reunião, conversa entre os quatro, justamente tendo que usar essa ferramenta online, né, de debate, que estaríamos confinados por causa de um vírus. Mas acho que isso não deve desanimar-nos, né? Pelo contrário, usar como possibilidade de retomada, aí, como o Carlos disse, uma oportunidade de sermos melhor, né? Então, a gente tem que ser sempre otimista, principalmente nós, professores, né, de universidades,
temos que ser otimistas, porque a gente tem que passar também enfim, que há sempre uma esperança, né, para que a gente sempre busque uma vida melhor. Está sendo difícil, vai ser difícil, a nossa retomada, em particular, nós, professores, não vai ser fácil, porque, veja você, que é uma sala de 40 alunos, já é uma aglomeração, digamos, grande, né? Não é uma aglomeração pequena, e também retomar coisas que gostávamos de fazer vai ser também mais difícil, né? Ir ao cinema, assistir um jogo de futebol, né? Ir lá, subir na arquibancada do Morumbi, vai ser um negócio, vamos dizer assim, um pouco mais improvável, mais difícil de ser executado, mas não sejamos pessimistas e vamos esperar que vamos paulatinamente conseguir retomar todas as nossas atividades, retomar o contato com os alunos e, enfim, vamos ser otimistas e manter esperança de dias melhores, né, como diria lá o J Quest. Abraço para vocês, obrigado. Bom, eu quero agradecer demais a presença de vocês, quando a coordenação, junto com a nossa direção, a professora Flávia, quando eu e ela conversamos o dia anterior em que fiz o convite para vocês, a gente tinha uma ideia, né, da importância de estar discutindo essas questões e vocês rapidamente aceitaram o convite que nós fizemos para participar. Não é? A gente queria, para discutir negócio, o Paulo é pesquisador de desenvolvimento regional e as coisas desaguam nas cidades. O Alexandre é empresário e a questão do comportamento e marketing. Então, fizemos essa composição. Quero agradecer demais, Alexandre, Carlos Augusto e Paulo, por terem aceito o convite. Eu acho que essa discussão ela tem espaço para crescer, né? Nós temos um corpo docente bastante diversificado, porque os nossos cursos têm matérias de métodos quantitativos, matemática, estatística, finanças, sociologia, filosofia, gestão de pessoas, enfim. Os cursos da área de negócios, administração, ciências contábeis e economia são muito ricos. E a gente tem um corpo docente rico, não é? A gente tem professores e professoras fantásticos, né? Se eu fosse citar o nome de todo mundo aqui, não é? Da Luciana, da Zara, da Andréia, da Isamara, da Dalva, enfim, do Oliveira, do Tomil. Se eu começar a citar o nome de todo mundo aqui, eu vou acabar esquecendo alguém, vou ser injusto. Mas como a gente tem uma diversidade de saberes dentro do curso, eu acho que a gente pode pensar depois, não é? Aí é uma questão da coordenação com a direção, outros enfoques para essa mesma questão que nós estamos passando, né? A gente tem a professora Rita, que é psicologia das organizações, não é? A professora Andréia na área de produção, viu, Paulo? A gente falou do arranjo, professor Caio de macroeconomia, contabilidade social, enfim. Tem bastante... tem olhares dos mais diferentes para a gente abordar essas questões que nós estamos passando agora. É nosso dever e é nossa obrigação, porque, como professores, acreditamos na transformação do ambiente em que vivemos. Aliás, acreditamos que isso seja feito pela educação, né? Que é a educação que vai construir e vai levar... levar ou não levar, depende de como ela é feita, a questão da solidariedade, né? A questão de uma visão mais ampla e não só utilitarista, não é? Então, vamos continuar exercendo cada vez mais forte o nosso papel junto à comunidade. Paulo citou aí o Inova Santos, é outro papel que a universidade desempenha. Só para vocês terem uma ideia, a professora Dalva, que coordena a pesquisa de índice de inflação da cesta básica na cidade de Santos, continuou com o projeto mesmo todos em casa, né? E aí vocês vão perguntar, nossa, mas
os alunos não podem ir aos supermercados, eles têm que ficar de quarentena, pesquisar preço. Não, mas hoje está todo mundo fazendo compra online. Então, nós estamos gerando a pesquisa de preço por meio dos sites nos quais os supermercados estão atendendo as pessoas, pelo comércio eletrônico. Não é por quê? Porque a gente entende que, independente de qualquer questão, a nossa prestação de serviço para a comunidade tem que continuar crescente e cada vez mais forte. E o que nós fizemos aqui hoje foi levar o nosso olhar, não é? O olhar de nós 4, não da universidade, mas nós representamos a universidade, porque fazemos parte do grupo de professores dela, né? Levar o nosso olhar para que as pessoas, a partir das nossas reflexões, possam analisar e escolher os seus caminhos aí em relação a tudo que foi falado. Tá? Alexandre, mais uma vez, obrigado. Carlos Augusto, obrigado. Paulo Saporto, obrigado. E foi bem lembrado, né? Hoje é sábado à noite, está sendo gravado. O link desse painel vai ser disponibilizado, vai ganhar o mundo aí, não é? E sábado à noite, mas sábado à noite em tempos de pandemia é igual segunda, terça, quarta. É os embalos de sábado à noite. É o Saturday Night Live. Então, tá bom. Valeu, olha, obrigado, parabéns aí. Tchau. E eu vou ser o último a sair. E um forte abraço. Bom sábado, bom final de semana. Tchau, tchau. Para todos nós. Tchau.